Aleluia. Louvado tu, Senhor, te exaltamos. Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo, vamos dar início a mais este culto na presença de Deus, desta vez no primeiro dia do ano, neste dia muito feliz para muitos, dia de reflexão, dia de preparação, dia ainda para muitos que é o culminar de muito planeamento, muita reflexão. Eu espero que você tenha planeado para este novo ano, de modo a canalizar a sua atenção, o seu foco, canalizar os recursos que vierem às suas mãos para aquilo que Deus tem colocado no seu coração para que seja feito. E se você ainda não planeou nada, ainda vai a tempo de planear alguma coisa. Nós sabemos que nós podemos, com Deus, com a sabedoria de Deus, trabalhar no sentido daquilo que pretendemos colher, não apenas em termos de agricultura, mas o mundo conhece este princípio, o mundo planeia, o mundo faz desenhos para aquilo que ainda não existe e não se vê, e quando finalmente se vê, é um edifício que arranha as nuvens mais altas, mas no início não se vê nada. Tira algum tempo para planear. Jesus disse: ninguém se mete em obra nenhuma sem primeiro se sentar e fazer contas. Por isso eu espero que você tenha as contas em dia, você tenha o seu planeamento em dia para aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E quanto maior for, mais tem que planear e mais tem que ter em atenção cada detalhe, mais tem que ter isso tudo na visão. E nós temos orado e temos pedido: Senhor, dá-nos a visão, dá-nos mais da visão. É tempo, por isso, de ser o culminar das reflexões e de apontar as baterias todas para este novo ano, para um novo ciclo. Bendito e louvado seja o nosso Deus. Eu espero que tenha feito isso e que faça isso com a sua família. Convido todos os irmãos a fazerem isso com a sua família. Nesta hora nós vamos ficar na presença de Deus, buscar a sabedoria de Deus, tudo que vem do Senhor, pedir dele em nome de Jesus. Por isso procure esse lugar com Deus agora, esse lugar separado com Deus, onde possa estar à vontade. Obrigado a todos os que já estão desde o princípio a reagir e estão dispostos a colocar o seu contributo, a sua edificação aos irmãos, o seu testemunho, e seja um tempo muito abençoado hoje aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? Quem crê e recebe, diga amém. Glória a Deus. Querido Senhor, nós vimos a tua presença em nome de Cristo Jesus neste primeiro dia do ano, que é seguramente consagrado a ti. Tu estás primeiro. Nós queremos declarar, se há esta data que é definida para o arranque de um ciclo inteiro, de um novo ano, tu tens que estar primeiro. Nós queremos, Senhor Deus, te convidar. Nós queremos, Senhor Deus, te invocar. Enche as nossas vidas, enche as nossas casas, enche este lugar que está aqui, enche as casas de todos os que estão a juntar-se a nós desde esta hora. Te damos tantas graças por estes últimos dias. Contamos que tenham sido muito bem aproveitados contigo, com a tua sabedoria, com a tua palavra, com momentos muito especiais com os nossos filhos, compartilhando da palavra de Deus. Nós queremos, Senhor nosso Deus, que se tu não fores à frente, em vão trabalha aquele que se esforça. Nós queremos que para os filhos sempre será assim. Nós sabemos que a porta que se tem que abrir na nossa vida tem que ser a tua porta e tem que ser à tua maneira. Nós sabemos que tu tens de ir à frente, tu tens de abrir caminho, a porta tem que ser tua, tem de ser da tua maneira, tem que ser com a tua sabedoria, tem que ser com o teu temor, Senhor. E por isso nós pedimos desde o primeiro dia do ano que tu derrames a tua sabedoria
Tu derrames o teu poder, tu nos capacites para vivermos cada dia mais a visão, cada dia mais alinhados na visão, cada dia mais canalizados todos os nossos recursos interiores, tudo o que temos, tudo o que colocaste e vais colocar à nossa disposição ao longo deste ano, seja canalizado para a visão, aquilo que tu queres realizar, Senhor. Em nome de Jesus, oramos pelos teus propósitos, oramos pela tua obra, como o apóstolo Paulo pedia aos irmãos: irmãos, orai por nós, para que nos seja aberta uma porta para a pregação do Evangelho com toda a coragem, para que nós não possamos vacilar em nada, para que nos seja dada a oportunidade de falar. Irmãos, orai por nós. Senhor, nós oramos e nós pedimos que nós possamos realizar os propósitos que são teus. Nós pedimos humildemente que tu vás à frente, que tu abras essas portas para os propósitos que são teus. Nós queremos para nós, nós queremos fazer parte deles, nós queremos estar bem alinhados no teu caminho. E nós sabemos que o ponto de chegada desse caminho é absolutamente glorioso. Te damos graça por tudo, porque não nos vai faltar a capacidade de correr sem nos cansarmos. Também não nos vai faltar a cruz que teremos de carregar pelo caminho, o sacrifício da carne, o sacrifício de tudo que tem que estar debaixo dos nossos pés, para que o inimigo não tenha nenhuma porta aberta para entrar na nossa vida, na nossa casa, para roubar, matar e destruir. Senhor nosso Deus, nós te amamos, nós te invocamos, nós te queremos mais e mais, em nome de Jesus. Abre o caminho à nossa frente, em nome de Jesus Cristo, e ajuda-nos a agregar os recursos, tudo aquilo que nos tens confiado, pessoas e talentos, tudo o que tens colocado à nossa disposição, ajuda-nos a agregar para a visão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Se você crê e recebe aí na sua casa onde você está, diga amém. Se você recebe também para outros, diga aleluia. E se o Senhor é digno do seu louvor, aplauda ao todo o seu coração aí onde você está. Em nome de Jesus, obrigado por este ano, Senhor. Este ano em que tu estás e vais ser glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Bendito seja Deus. Vamos declarar, vamos começar por declarar no princípio deste ano: o Senhor é vitorioso. Vamos cantar, por isso desde esta hora ajuda-nos o Espírito Santo a louvar ao Pai como Ele busca um povo que o louva não só de lábios mas também todo o seu coração. Ajuda-nos a adorar como o Pai busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Tu és vitorioso na nossa vida, não importa o que venha ou o que vá, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos começar mesmo por essa parte assim. Vitorioso és na tempestade, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu nome acima está, teu nome imutável. Na tempestade está, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Não muda, aleluia. Nós lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor.
nós o adoramos. Em todo o tempo esteja o teu louvor e adoração nos nossos lábios. Vitorioso és na tempestade. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu nome acima está. Teu nome imutável é. Adoro com essa palavra, amado. Imutável é. Jesus, te adoramos, te invocamos, te servimos, te glorificamos por tua vitória em nós. Aleluia. Oh, declara, Ele está presente assim como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, imutável é, imutável é, tu em ti imutável é. Perfeito é o Senhor, aleluia. Nele não há mudança nem sombra de variação. Nele não há mudança nem sombra de variação. O Senhor é uma rocha firme, uma rocha eterna. Nunca como antes na história houve tantas pessoas a mudar de nome em todas as nações, a exigir mudar de sexo, mudar de nome, mudar de identidade, não sabendo quem é. Um dia é uma coisa, a partir de um determinado momento meteu na cabeça, obsessivamente acha que é aquela pessoa, aquele nome, e vai daí e decide mudar. E quando se arrependem, mas o nosso Deus, Ele não se arrepende. O nosso Deus sabe muito bem quem Ele é. O nosso Deus é uma rocha firme e inabalável. Nele nós sabemos exatamente quem nós somos, e nós precisamos de mais dessa imagem, Senhor. Mais dessa imagem.
mais do propósito que está em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor ordenou que Moisés escrevesse estas palavras de bênção sobre todo o povo de Israel. E nós vamos cantar estas palavras: que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe a sua face sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz. Esse cântico marcou a quarentena em 2020. O Senhor foi conosco. Diga assim: que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz. Amém. 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 Sim. Senhor te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz. Você crê, declara sim, amém. A ti eu digo amém, sempre sim, amém. A tua palavra, a tua presença, amém. 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 Que o favor de Deus seja sobre ti e depois de ti por 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti e depois de ti por 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença seja sobre ti e te cerque onde fores, seja onde estiveres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, ao entrares, ao saíres, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Amém.
sobre todo o povo santo, assim: que o favor de Deus seja sobre nós e depois de nós, por 1000 gerações, as famílias, nossos filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença seja sobre nós e nos cerque onde formos, seja onde estivermos. Ele é por nós, Ele é por nós, pelo dia, pela noite, ao entrarmos, ao sairmos, ao chorarmos, ao sorrirmos. Ele é por nós, 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 Ele é por nós. Honra-nos com a tua presença, os teus propósitos, Senhor. Sim, amém. Sua face sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Aleluia. Oh, sim. Contamos contigo, Pai. Obrigado por este novo ano, obrigado por toda a esperança e promessa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O lugar da promessa, o lugar da esperança, o lugar do refúgio é no Senhor, é no Senhor, aleluia. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Toda a esperança, todo o recurso, todo o bem vem do Pai das Luzes, vem do Senhor. Todo o bom, o dom perfeito vem do Senhor. Esse lugar de descanso, esse refúgio alto, esse lugar, essa torre inexpurgável, esse lugar impenetrável onde a sombra dele descansamos, é no Senhor, é somente no Senhor. Por isso, Espírito Santo, queremos entrar e queremos permanecer durante todo o ano na tua presença, no teu temor, não sair fora da cerca da tua proteção. Aleluia. Canta assim comigo. Esse lugar é no Senhor. 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 Eu sei, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
Esse lugar é no Senhor. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no Senhor, é no Senhor. Eu sei que é assim. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar em Ti, Senhor. Por isso vem. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os teus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor, sim. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor, somente no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Tens tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Em Ti está tudo, tudo. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no
Bendito seja Deus. Que lindo louvor e adoração. Obrigado, pastor José. Começar o ano com louvor e adoração. Começar o ano logo a pensar em Deus, a colocar a nossa vida na mão de Deus. Começar o ano com uma reserva de lugar para a sua presença, para a busca da sua presença na nossa vida. E começar o ano em oração. Vamos orar juntos. Querido Senhor e Deus, em nome de Jesus, estamos diante do trono dos céus, pedindo a tua bênção sobre a igreja, sendo a igreja não as paredes, neste dia, apenas com os nossos irmãos que estão a fazer possível este culto a ser transmitido. Mas a igreja somos todos nós onde estivermos, nas casas, em qualquer lugar onde cada um dos teus filhos está nesta hora. Seja a tua mão estendida sobre todos, sem exceção, abençoando, guardando a nossa vida em tuas mãos, abençoando a todos como sempre pedimos, desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos, guardados em tua mão, guardados em teu poder, protegidos na cobertura do sangue de Jesus. Assim oramos para que sejam os planos de Deus que se manifestem e os planos de Deus aconteçam e o que Deus preparou venha a acontecer e a manifestar-se em nossa vida. A sua palavra, a sua promessa se concretize e realize em nossa vida. Para que possamos, sem palavras, demonstrar Deus através da nossa vida vitoriosa sobre as dificuldades, os problemas e as aflições que há no mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ele veio aqui por nós e para nos dar a sua vitória. Não porque Ele precisasse, mas porque nós precisávamos. E está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por esta palavra nós te adoraremos de todo o nosso coração e te exaltaremos, porque ao longo deste ano que hoje começa, ao longo deste ano 2021, tu estarás conosco todos os dias, para ver que as tuas palavras, que as tuas promessas, que as tuas realizações se materializam e acontecem. Seja por isso glorificado o teu nome nas vitórias que vêm com certeza sobre a vida dos teus filhos, nas manifestações poderosas que vêm sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs em Cristo, sobre aqueles por quem eu agora peço que ouvem esta palavra, até onde chegar a minha voz e chegar a palavra de Deus pela minha voz, chega a unção de Deus, o poder de Deus, o livramento de Deus, chega a cura, chega a vitória, chega o bálsamo que sara das angústias e opressões da alma. Eu clamo em nome de Jesus pelas mudanças poderosas que tu operas, Senhor, e pelo que está diante de nós, esquecendo as coisas que ficam para trás, avançamos rumo aos alvos, às metas, às realizações, aos sonhos e projetos, às concretizações de vitórias que vêm da tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Podemos dar um aplauso para Jesus, isso mesmo. Amém, graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Bendito seja Deus. É bom estar na presença de Deus, sim ou não? Em casa, saúdo a todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Eu procurei responder ao máximo possível daqueles que amavelmente fizeram votos de um novo ano, que seja excelente e bom. Eu também procurei responder a todos o mais possível. Se houve alguém que escapou, peço desculpa e que saibam todos que os meus votos são comuns e iguais. E como eu peço para mim o melhor de Deus, peço para si também o melhor de Deus. Não peço para mim o melhor e para outros mais ou menos. Peço igual. Peço para mim o máximo e peço para si o máximo. Peço para mim a bênção de Deus sobre a nossa vida. Essa bênção começou em Gênesis e que Adão perdeu e que Jesus recuperou para nós. Vamos ler a palavra de Deus e começamos uma série de estudos no início do ano.
E também este ano o faremos com o favor de Deus. Lemos então Gênesis capítulo 37. No versículo 3, diz a palavra de Deus: Ora, Israel, Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica, talar de mangas compridas. E vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. E teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Versículo 7. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás, na verdade, sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, o ensino da tua palavra ao nosso coração e a revelação que vem da tua palavra à nossa vida. Nós te agradecemos de todo o nosso coração por mais este ano diante de nós que entregamos nas tuas mãos. Entregamos juntamente a vida, as casas, as famílias de todos os que estão conosco e que vierem a estar conosco neste caminho que é o teu caminho, que é também a verdade e a vida eterna. Nós te agradecemos de coração. Que a tua unção toque agora os corações e o fogo de Deus queime tudo o que não serve, tudo o que não presta, tudo o que não contribui para a realização dos propósitos de Deus seja afastado da nossa vida e fique somente o que te agrada. Graças desta palavra hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. Não desista dos seus sonhos. Mesmo quando o caminho se torna difícil demais, quando os obstáculos se levantam, e para aqueles em especial hoje que estão a passar por tribulações, angústias, problemas e lágrimas, e infelizmente alguns há que vivem tempos de tribulação ou tempos de dificuldades que não conseguem para já vencer ou resolver, ou pelo menos não veem ainda as respostas que Deus já preparou para os abençoar. Porque deve saber que para cada problema que o diabo trouxer ao seu encontro, seja em que momento for, Deus já tem preparado uma resposta, uma solução e vitória. E essa deve ser a sua fé, deve ser também a sua confiança, a sua alegria, que Deus não nos desampara, não nos abandona e que está sempre conosco para ver que aquilo que Ele prometeu, que a sua palavra que nos foi entregue, venha a concretizar-se e a realizar-se. Por isso, em primeiro lugar, para aqueles meus irmãos que estão hoje a passar tristezas, angústias, opressões, ou aqueles que estão a atravessar momentos de sofrimento de algum tipo, eu clamo em nome de Jesus que esse mal seja destruído, que esse plano de Satanás seja desfeito e desligado fora da sua vida, que possa olhar para a frente e entender que Deus já preparou a vitória para si, que essa vitória virá ao seu encontro, que essa vitória venha ao seu encontro. Se a noite está escura, se a tempestade está furiosa contra si, se a vida se levantou em ondas contra si, lembre-se que o que está escrito é que Jesus caminha sobre as ondas ao encontro daqueles que lhe pertencem. E Ele continua a caminhar ainda hoje. Para Ele não há impossíveis. E é essa palavra de esperança e essa palavra de confiança e fé que eu quero deixar a todos aqueles que neste momento estão em sofrimento. Mantenha a sua fé na palavra. Mantenha a sua fé na promessa. Mantenha-se a declarar a palavra e a promessa de Deus.
Porque se há alguma coisa que nós aprendemos por esta Escritura, de Gênesis até Apocalipse, é que a palavra de Deus é mais firme que os céus e a terra. E a palavra de Deus prevalece. E a palavra de Deus realiza-se, manifesta-se, acontece e torna-se realidade. As promessas de Deus e o melhor de Deus acontecerão na vida daqueles que se mantêm firmes na promessa, firmes nos seus sonhos, firmes naquilo que Deus lhes falou, firmes naquilo que Deus lhes transmitiu, e que diante das batalhas, das dificuldades, dos problemas, não só não desistem, mas se agarram ainda mais ao poder de Deus. Esse é por isso um desafio que é colocado diante de nós neste novo ano. Por que sonhar? Por que ter projetos e sonhos? Essa, de facto, é ao mesmo tempo uma resposta, uma pergunta que tem uma resposta por sobremodo interessante, já que ela deriva, depende do facto de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus tem planos. Deus faz projetos. Deus prepara caminhos, concretizações e realizações. Deus criou todas as coisas e é o Criador com C grande e criou-nos a nós, e nós somos criadores com C pequeno, mas somos criadores. E o ideal de Deus era que nós fôssemos criadores juntamente com Ele, co-criadores com Deus, co-operadores com Deus, colaboradores com Deus, criando projetos de Deus, mantendo-nos na sua palavra, mantendo-nos a viver os seus princípios, querendo seguir o seu caminho e nenhum outro, amando a sua palavra e nenhuma outra, confiando em Deus e na sua palavra e em mais coisa alguma. Porque o mundo está cheio de enganos e de trevas, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A sua palavra não volta atrás vazia. Sonhos e criatividade estão, por isso, interrelacionados. Porque nós temos a capacidade de sonhar, ou de planear, ou de organizar projetos? Porque essa capacidade deriva do facto de nós sermos um ser espiritual. Nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Porque o resto do mundo da criação, dos animais, em muitos casos com mais qualidades ou capacidades, muito para além das capacidades humanas. Os animais conseguem ouvir a distâncias maiores. O elefante tem uma memória extraordinária maior que a humana. Os instintos de animais, mesmo os animais domésticos. Eu recordo quando ainda vinha a chegar em minha casa e o cãozito já sabia que o carro estava a chegar. E todos nós temos experiências dessas, dos animais terem uma percepção, uma capacidade perceptiva, em muitos casos superior à do homem. Os lobos conseguem ouvir, os cães conseguem ouvir sons que os humanos não ouvem. Ou conseguem farejar muito para além do olfato humano. E todo tipo de animais com orientação extraordinária. Soltam-se pombos, às vezes a centenas de quilómetros, e eles vêm parar a casa passado umas horas, com uma capacidade de orientação que parece terem incluídos no seu sistema um sistema de GPS, que só recentemente foi inventado pelo ser humano. Mas se eles têm estes instintos, estas capacidades que Deus lhes colocou, fazem sempre a mesma coisa. Nós inventamos o GPS. Nós olhamos para a criação e inventamos soluções. Criamos realizações e projetos. Constroem-se arranha-céus impressionantes e formas
de os poder subir sem ser à força das pernas cansadas. Constroem-se naves espaciais e sulcam os céus. Constroem-se sistemas de comunicação extraordinários para que o mundo inteiro fique à distância de uma imagem, sendo transmitida ao mesmo tempo, em diferentes fusos horários, em diferentes continentes, e sendo percebida por todos, e sendo vista ao mesmo tempo em toda a parte. Tudo isso é criação humana. É criação da ciência humana. É criação do entendimento, da inteligência, da capacidade criativa, da capacidade de descobrir, de acumular conhecimento, de passar esse conhecimento a outras gerações. Está muito para além dos instintos e deriva de uma faculdade extraordinária que o homem tem por ser um ser espiritual. Deus criou-nos à sua imagem e semelhança, diz Gênesis capítulo 1, versículo 26. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus, que é Espírito, criou-nos um ser espiritual. Nós somos um espírito. A nossa essência é um espírito. Dentro do corpo físico há um corpo espiritual. O seu espírito e a sua alma, que são eternos, feitos de substância eterna. E isso é que deve preocupar a cada ser humano, que a sua vida já é eterna. E ela vai estar com Deus ou sem Deus. Vai viver com Deus ou vai viver sem Deus. Ela vai ficar na presença de Deus ou vai ser lançada fora da presença de Deus, em condenação eterna, se a sua vida não serviu para coisa nenhuma, para criação nenhuma que tivesse alguma comunhão com Deus. Ou seja, nós fomos criados no princípio para caminhar com Deus, criar juntamente com Deus, ser co-criadores com Deus, avançar com Deus em nossa vida. Nós fomos criados no princípio para que aquele paraíso, mini lugar do Éden, da presença de Deus na terra, se estendesse e a terra fosse um paraíso na presença de Deus. Mas Adão preferiu pegar em toda essa capacidade que Deus lhe deu, na inteligência, na sabedoria, na capacidade criativa, em tudo isso, e gastar em si próprio, gastar no seu eu. Em vez de ser Deus no centro da sua vida, em vez de ser Cristo no centro da sua vida, cristocêntrico, ficou egocêntrico. E o egocentrismo, ou seja, o eu colocado no centro de todas as decisões, acabará por conduzir o homem à sua própria destruição. Porquê? Porque se afasta por completo dos propósitos e da vontade que Deus estabeleceu para nós. Capacidade criativa. Sempre que as sociedades dão ao homem a possibilidade de ser um ser livre. Por isso é que quando nós falamos do mundo ocidental, que o diabo tem tanto ódio ao mundo ocidental, por ele estar baseado numa matriz judaico-cristã, numa matriz bíblica da palavra de Deus, dando ao homem a liberdade de ele se expressar, de ele se manifestar, de ele ser criativo. E quando numa sociedade todas as pessoas podem criar e podem ser criativos, podem ter os seus sonhos, os seus negócios, os seus projetos pessoais, a sociedade toda enriquece, porque são contribuintes nessa própria criação de uma sociedade mais lúcida, mais avançada, mais rica, mais prestativa, mais capaz de trazer respostas e soluções às carências e necessidades humanas, preenchendo vazios, dando respostas e soluções aos problemas. Mas nas sociedades mais fechadas, onde governos mais controladores dominam a vida das pessoas, onde o Estado é que decide, onde tudo é Estado, onde o Estado é que faz, o Estado é que resolve, o Estado é que trata, o Estado é que cuida, o Estado quer ocupar o lugar de Deus, impede as pessoas de serem criativos e toda a sociedade empobrece. Por isso é que os regimes comunistas todos faliram. E só um imbecil é que não percebe isto.
Porque a não ser o comitê central que define tudo e que faz tudo, o resto do povo anda a toque de caixa, a marchar ao som daquelas cabeças pensantes e não tem que pensar nada, está tudo pensado para eles. E toda a sociedade empobrece. As pessoas não têm direito aos seus negócios, à sua vida, ao seu trabalho, aos seus projetos, aos seus sonhos, a criar e desenvolver os seus projetos, porque o Estado é universal. Por isso veja a miséria da Coreia do Norte, veja a miséria em que se tornou a Venezuela, a miséria dos países de leste que abandonaram, fugiram desses regimes. E como é que tanto imbecil, como é que tanto idiota, como é que tanto mente capto, como é que tanto nécio ainda continua hoje a acreditar que aquilo vai dar alguma coisa? Não vai dar nada, rigorosamente nada. Mas a mim o que me impressiona mais é como é que algum crente consegue votar numa coisa destas. Por isso fica o aviso dado. Quer você goste, quer não, vai ter que me ouvir. A sociedade empobrece e torna-se uma sociedade miserável quando as pessoas são impedidas de ser aquilo que Deus nos criou para ser. Deus criou-nos um ser livre, criativo, com capacidade criativa, para criar os seus sonhos. Por isso, peço-lhe hoje, não desista dos seus sonhos, mesmo que eles se tornem, por vezes, em caminhos muito difíceis de ser alcançados ou realizados. Não desista dos seus sonhos. Não perca a força da realização e concretização dos seus sonhos. Pelo contrário, renova as suas forças em Deus para os concretizar ou realizar. A criatividade deriva, pois, desta capacidade humana que, sendo nós espíritos, somos criadores e somos criativos. E podemos sonhar, e podemos ter projetos, e podemos fazer planos, e podemos organizar, e podemos acumular conhecimento. A outra realidade desta acerca dos sonhos é que Deus fala ao nosso espírito, porque Deus é espírito. A dimensão do mundo espiritual é a dimensão eterna à qual nós pertencemos, e nós não fomos criados para pertencer apenas a esta dimensão física. Nós ficamos aqui encerrados nesta dimensão física, mas nós pertencemos à dimensão do Espírito. E Deus fala ao nosso Espírito. E uma das formas de Deus falar ao nosso Espírito, para além de o falar através da sua palavra e nós podermos entendê-la, falar de princípios, de leis, de conhecimento, e nós podermos entendê-lo, Deus fala também ao nosso coração, ao nosso espírito, em visões e em sonhos. E esses sonhos podem ser promessas de Deus. Nem todos os sonhos que as pessoas sonham, de facto, têm necessariamente que vir de Deus. Mas uma forma de Deus falar ao ser humano, principalmente àquela pessoa que vive uma relação de intimidade com Deus, que busca Deus sinceramente e de coração, que se entregou para Deus de todo o coração. Uma das formas possíveis de ser avisado, de ser alertado, de ser dirigido, é através das visões e dos sonhos. A Bíblia diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a terra e os homens teriam sonhos e visões. Quando eu digo homens, logicamente eu falo da humanidade. É neste contexto também que está escrito na palavra de Deus. Amém? É uma forma de Deus poder nos avisar, poder transmitir algum conhecimento dele, trazendo ao nosso espírito através de imagens. Essas imagens depois precisam de estar debaixo da oração, precisam da revelação de Deus e da luz de Deus para serem entendidas, se vieram de Deus ou não, e se têm a ver com a palavra de Deus e com os propósitos de Deus ou não. Por isso, uma das formas de Deus falar, a principal não é essa, a principal é a palavra. Vamos ser claros. A forma número 1 de Deus falar ao ser humano é através da sua palavra.
Mas Deus pode falar em sonhos, em revelações. Ainda há pouco tempo falámos no Natal que José foi avisado em sonhos de que Herodes queria fazer mal ao menino e em sonhos foi avisado pelo anjo. Porque é que não foi de outra forma? Deus escolheu essa forma. Uma forma comum nas Escrituras. A José também, Deus revelou-se em sonhos. José, ainda muito jovem, tem em sonhos esta revelação que Deus lhe transmitiu, que ele seria um homem de relevo, de autoridade, e um homem a quem os seus irmãos um dia se inclinariam diante dele. Um homem com poder, com autoridade. E este sonho que ele teve e contou a seu pai, contou a seus irmãos, que o entenderam e disseram: será que um dia, na verdade, tu vais ter autoridade sobre nós? E por causa dos ciúmes, da inveja, o rejeitaram. Mas era Deus a revelar-lhe. A Bíblia não diz tudo e não conta tudo sobre estas revelações, mas de facto, em muitas passagens das Escrituras, você vê que esta é uma das formas de Deus se manifestar a alguém ou falar a alguém sobre o futuro. E José recebeu esta revelação de Deus, guardou-a no seu coração e, de facto, a esta idade ainda muito jovem, cerca dos 17 anos dele, não se concretizou nada disso. Pelo contrário, a Escritura diz logo depois que os irmãos, numa altura em que ele foi enviado por seu pai para lhes levar alguma comida e instruções, o apanharam e o colocaram numa cova. Alguns tinham a intenção de o matar, outros, porém, pensaram em vendê-lo para uma caravana de ismaelitas que se aproximava a caminho do Egito, levando escravos, e levando bens, e levando produtos, e venderam-no. Parecia que tudo estava ao contrário. Ele foi levado para lá foi comprado na praça por um capitão do exército chamado Potifar, foi levado para a sua casa, as coisas prosperaram na casa deste homem, pela presença de José e pela bênção que ele trazia, a bênção de Deus sobre a sua vida, mas logo depois a mulher do capitão, olhando para ele e desejando, acusou-o falsamente de que ele a teria tentado violar. Resultado disto, José é lançado na prisão do Egito e lá fica durante aqueles anos todos até aos seus 30 anos. Há aqui uma semelhança, um paralelismo em relação com a vida de José e a vida de Cristo, mas hoje eu não vou entrar nesses detalhes ou pormenores, porque eu queria circunscrever-me apenas aos aspectos dos sonhos. À primeira vista, era, portanto, notório que tudo estava ao contrário. Nos sonhos ele acreditava e Deus lhe mostrou, interiormente ele sabia que era uma pessoa com valor, com autoridade e com poder, que Deus tinha um plano e um propósito para a sua vida de grandeza e que no coração dele estava exatamente isso, mas à volta não podia estar pior. As circunstâncias à volta, as evidências ao redor não podiam estar piores. Não existia nada que lhe desse alguma informação ou indicação de que aquilo viria a concretizar-se, e José teve que se apegar, que agarrar os seus sonhos, porque não havia nada nas evidências, nas circunstâncias à volta, que pudessem por si sós, criando as melhores circunstâncias, criando as melhores condições para que ele viesse a ocupar um lugar de destaque ou ser uma pessoa notória na sociedade ou com autoridade e poder. Nada fazia prever o que aconteceu. José desceu aos calabouços das prisões do Egito e por lá ficou aqueles anos todos, parecendo que o sonho tinha morrido. Mas quando um sonho é de Deus,
quando um plano é de Deus, quando um projeto é de Deus, por muito que sofra contrariedades, por muito que sofra embates e choques, por muito que se lute e batalhe para que aquilo desapareça, por muita inveja que suscite, por muitos ciúmes que se levantem, por muito opositor e pessoas que se ponham contra os sonhos que Deus colocou no seu coração, tem uma notícia para si: esses sonhos vão acontecer mesmo, se você se agarrar pela fé à promessa de Deus. Essa promessa de Deus que José manteve no seu coração. Com certeza ele podia ter se transformado no Judas do Velho Testamento. Raivoso, descrendo de tudo, tornando-se uma pessoa desconfiada da vida. Mas José manteve-se simples, manteve-se com atenção, manteve-se atento à sua volta, manteve-se em paz, perdoando as ofensas, perdoando os sofrimentos que passou injustamente, sabendo que não tinha culpa, sendo acusado falsamente, manteve-se no seu coração como aquilo que ele era. Um homem sério, íntegro, correto, fazendo por agir corretamente em tudo aquilo que dependia das suas ações. Assim que um dia, o faraó teve um sonho. E nesse sonho do faraó, do capítulo 41 do livro de Gênesis, o faraó não consegue entender um sonho que Deus colocou no seu coração durante a noite. O famoso sonho das 7 vacas gordas e das 7 espigas boas, e depois das 7 vacas magras a seguir, e das 7 espigas secas e torradas. E quando o faraó soube que havia um jovem hebreu que estava lançado na prisão há muitos anos e que tinha a capacidade de interpretar sonhos, a capacidade de ouvir a voz de Deus, de perceber quando Deus falava, que durante aqueles anos todos não permitiu que a injustiça o deprimisse ao ponto de ele perder as perspectivas com Deus, de ele esquecer o chamado de Deus na vida dele, de ele esquecer as promessas de Deus para ele. Ele mais se agarrou ao poder de Deus e foi crescendo, mesmo em ambiente desfavorável, mesmo contra todas as circunstâncias e no meio das maiores dificuldades, agarrou-se ainda mais ao poder de Deus, comprometendo-se com a vitória e com aquilo que Deus lhe tinha dito através dos sonhos. Eu não creio que tenha sido só um sonho, nem 2, nem 3 que Deus lhe deu. Creio sim que há muitas outras coisas que não estão escritas na Bíblia, senão não teríamos Bíblia de tamanho suficiente para se transportar a qualquer lado. José não só naquele tempo se desenvolveu com Deus, como no meio daquelas trevas, José parece um gigante na sua capacidade de ouvir, de entender, de perceber Deus, de caminhar com Deus, da sua intimidade com Deus, que no meio daquelas crises todas, só serviram para que ele se aproximasse ainda mais e se agarrasse ainda mais ao seu Deus e o buscasse ainda mais com determinação. A qualidade das pessoas vê-se aqui. Há pessoas que quando acontece alguma contrariedade, quando acontece alguma coisa incompreensível, quando passam por alguma crise, a sua fé afunda-se. Há outros que ao passar por crises ou dificuldades ainda mais se agarram de Deus, não só para entender as razões e perceber, mas mais ainda para vencer e triunfar sobre toda a adversidade, sabendo que Deus está com eles, seja em que circunstância for, seja em que momento for, que Deus não nos desampara nem nos abandona. Assim que de repente, a Bíblia diz que o faraó manda chamar a José, e no capítulo de Gênesis 41, no versículo 14, o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra, e ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. E faraó disse-lhe, versículo 15, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo.
E respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. É Deus que dá a resposta. É Deus que dá a interpretação ou que dá entendimento para perceber o que Ele falou através de imagens, através de visão, através de revelação. É Deus que explica, que dá entendimento. E esse entendimento também é trazido ao nosso espírito e obriga-nos a orar e a buscar Deus para conhecer os seus desígnios, a sua direção. Dá algum trabalho, mas é a forma mais compensatória e extraordinária de nós vivermos agarrados aos propósitos de Deus, fazendo a vontade de Deus. Assim que José trouxe a interpretação do sonho das 7 vacas magras, gordas e magras, falando ao Faraó que haveria 7 anos pela frente de grandíssima abundância, que seriam seguidos por 7 anos de grande fome. E que durante esse tempo, José não somente apresentou a Faraó a interpretação e o entendimento para este sonho, mas que lhe deu também um plano para que ele fosse executado. Traçou um plano, traçou um projeto. Ele não chegou somente com o entendimento e a interpretação, coisa que nenhum dos magos, nenhum dos sábios, nenhum dos conselheiros do Faraó conseguiu fazer. Mais do que apenas transmitir ao Faraó a interpretação daqueles sonhos, daquela revelação de Deus acerca do futuro, José trouxe um plano definido de como o Faraó, em traços gerais, deveria agir. E por isso ele apresenta-se diante do Faraó e dos seus conselheiros e diz o seguinte no versículo 33. Escolhe, pois, agora, Faraó, um homem. Escolha agora um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos anos de fartura. 1/5, 20%. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolhendo o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Arranje um homem que dirija este projeto. Escolha o Faraó um conjunto de administradores espalhados nas diferentes províncias do Egito que dirijam estes projetos debaixo da orientação desse homem sábio. Reúna-se em cada ano nesta abundância extraordinária e guarde-se em reserva, em depósito, 20% desta abundância, 1/5, e ponha essas pessoas a administrar para que depois, durante os outros anos de fome, o excedente dos primeiros 7 anos possa salvar da morte e da fome a toda a nação. Este conselho pareceu não só de grande sabedoria para Faraó, mas para todos os que lá estavam. Ouvindo isto, o Faraó disse, este conselho, no versículo 37 e 38, disse Faraó aos seus oficiais, íamos porventura um homem como este, em quem está o Espírito de Deus? De facto, é o Espírito Santo de Deus que traz a revelação ao nosso espírito e que nos coloca os sonhos e projetos e aquilo que nós gostaríamos de fazer ou que muitas vezes somos levados para realizar ou concretizar, que se manifestam na forma de sonhos ou de ideias ou de projetos ou realizações, isto vem de Deus. E isto foi agradável ao Faraó e ele disse, visto que Deus te fez saber todas estas coisas, então, versículo 40, administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Assim que, de repente, José saiu das masmorras da prisão para o trono do Egito. O faraó colocou umas vestes novas nele, um anel, símbolo da autoridade
também para assinar documentos no seu dedo. Colocou num carro dos carros do faraó de ouro maciço, conduzido por cavalos, e o colocou detrás dele com todo o poder e autoridade para governar o Egito, durante os tempos de abundância e durante os tempos de escassez. Meus queridos irmãos, de todo aquele tempo, esta lição que aqui está, para toda a eternidade e para todas as gerações e para todos, até o nosso tempo, para nós mesmos, fala-nos coisas de grande valor que devemos considerar e reter. Em primeiro lugar, mesmo que um sonho pareça impossível demais, ou difícil demais, ou sofra contrariedades demais, as coisas porventura que você está a enfrentar hoje, alguns dos irmãos e irmãs, alguns casos eu conheço, outros não, que estão a enfrentar situações de alguma dificuldade. Seja o que vier no futuro, lembre-se, a sua vida está nas mãos de Deus e a palavra que Deus tem falado para si, seja a palavra escrita, seja a palavra rema revelada ao seu coração, essa palavra não falhará de se cumprir. Em segundo lugar, deseje de todo o coração ser dirigido por Deus. Peça todos os dias que Deus o dirija. Peça que Deus conduza a sua vida. Peça que Deus manifeste os seus propósitos em si, os seus planos e a sua vontade. Peça que a palavra de Deus se concretize, se materialize na sua vida. Em terceiro lugar, coloque a sua fé na palavra e na promessa de Deus. Aquilo que Deus lhe falar, a palavra que estiver escrita, a palavra de Deus que diz, por exemplo, que na cruz Jesus levou toda a doença e toda a enfermidade para fora da nossa vida. Mantenha essa palavra, mantenha-se a declarar por essa causa, por causa desta promessa, eu não tenho doença. Se alguma coisa tocar no meu corpo, está condenado a cair, a morrer, a desaparecer. Nós não estamos livres que alguma aflição surja ou que alguma doença nos toque, que alguma coisa venha, mas temos a certeza absoluta que aquele mal está condenado a ser derrotado, que aquele mal está condenado a desaparecer de vez e definitivamente e nunca mais voltar. Mantenha-se a declarar a sua fé na promessa, na palavra, no poder da promessa de Deus. Não faça como aqueles hebreus no capítulo 14 do livro de Números, que gritaram dizendo que não era possível, desanimaram, sentaram-se no deserto do rio, diziam que iriam morrer ali, e nem sequer tinham enfrentado nada, não tinham sido lançados numa prisão, numa masmorra como José foi, não tinham sido vendidos pelos seus irmãos por nada, somente olharam e viram as cidades, as muralhas, os gigantes, e viram que era difícil, mas Deus nunca disse que esta vida era para ser fácil. O que estiver à nossa frente é para ser enfrentado e ser vencido pelo poder de Deus em nome de Jesus, com valentia, com coragem, com determinação, com sabedoria, buscando a presença de Deus e o poder de Deus. Contra qualquer evidência, contra quaisquer circunstâncias, a palavra de Deus permanece para sempre. E é na fé da sua palavra que nós estamos. Deus é fiel e Deus cumprirá a sua palavra. O que Ele falou vai acontecer na sua vida. Mantenha-se firme nessa palavra. E se alguém sentir hoje que o diabo lançou numa prisão e que à sua volta só há feridas e dor, lembre-se que você vai sair dessa prisão para o trono. Essa é a promessa de Deus para si. O que Ele fez por outros fará por si. O que Ele fez por José fará por si também hoje, em nome de Jesus. Em quarto lugar e último, medite na palavra de Deus. Fale essa palavra. Declare para a frente a profecia. O que Deus lhe prometeu, o que Deus lhe disse que era seu, o que Deus lhe disse que ia acontecer. Olhe, fechando os seus olhos, veja em sonhos no seu coração que essa concretização venha ter as suas mãos. Que Deus nos ajude todos a ser capazes de sonhar com os olhos fechados ou abertos, sermos capazes de ver os projetos e realizações, olhando para a frente, crendo no melhor, esperando o melhor de Deus, confiando em Deus,
baseando-nos na palavra de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ficando firmes, mesmo quando as circunstâncias não são fáceis, ficando firmes com Deus, mesmo quando custa, mantendo a nossa aliança com Deus, porque Deus é Deus de aliança, é Deus que estabelece um compromisso conosco. Sejamos também nós comprometidos com Deus. E por fim, quando um dia José vê chegar os seus irmãos, no capítulo 42 de Gênesis, vê-los se aproximando dele, em busca de comida. E lhes foi dito que aquele homem era o grande senhor do Egito, e eles todos se inclinaram diante dele, não sabendo que era o seu irmão. José pôde ver no seu coração e sentir no seu coração que finalmente a promessa de Deus, o sonho que Deus tinha dito, ele agora está quase com 40 anos, está perto de 40 anos, ainda não tinha 20, quando isto lhe foi dito, e agora estava a ser concretizado à frente dos seus olhos. Não que isso se constituísse como uma vanglória para José, mas ele manteve o seu coração humilde e manteve-se disponível para caminhar com Deus e servir Deus nos planos e propósitos que ele tinha. Assim façamos nós, que Deus nos ajude a entender que mesmo qualquer mal, aqui neste texto tem uma escritura extraordinária que é no capítulo 50 do livro de Gênesis, que é o último capítulo do livro de Gênesis, quando Jacó, velhinho, morreu. Os outros irmãos de José pensaram que ele iria vingar-se deles do mal que lhes tinha feito. E cheios de medo vieram ter com José, dizendo-lhes uma mentira que o pai tinha prometido para ele cuidar e para ele não lhes fazer mal. No capítulo Gênesis, do versículo 50, no versículo 19, José respondeu-lhes: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Serei eu Deus para vos condenar ou para vos julgar? E no versículo 20 ele diz: vós na verdade intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conservem muita gente em vida. Mas Deus virou aquele mal em bênção. Através das Escrituras você encontra sempre esta afirmação: mas Deus pegou naquele mal que veio e transformou numa bênção. É o meu desejo para si, deste ano que passou, que qualquer mal que tenha vindo se transforme numa bênção em 2021. Um grande abraço para todos. Quantos recebem esta palavra? Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças de coração, damos-te graças em nome de Jesus dessa palavra produzir um fruto de vida e vida com abundância. No início do novo ano, olhando para esta palavra, olhamos para sonhos e projetos, pedindo aos meus irmãos que não desistam, que não percam a sua força e fé, o seu foco nos seus sonhos e realizações, que não percam a sua ligação ao poder de Deus, à presença de Deus e à vitória que Deus tem para nós. Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus não deixa, não larga, não desampara, não nos abandona, mesmo quando as evidências são ao contrário e as coisas acontecem pior do que aquilo que nós pensávamos. Deus está conosco todos os dias. Deus está conosco sempre, para ver que o melhor aconteça, que se manifeste a sua bênção, que se manifeste o seu poder e vitória. Deus está conosco sempre. Essa é a confiança que nós temos na sua promessa e na sua palavra. Eu quero hoje orar pelos meus irmãos por esta palavra. Meu Deus, clamo por todos aqueles que ouviram esta palavra, que possam ligar a sua vida aos nossos corações, eu e eles, eu e os meus irmãos, possamos todos ligar mais a nossa vida e os nossos corações a Ti, buscando-Te de todo o coração, buscando-Te com entrega, com dedicação,
olhando para a frente, esquecendo as coisas que ficam para trás, as coisas más ou as coisas boas, porque o caminho não é feito de gente que caminha a olhar para trás, mas de gente que tem os seus olhos postos no caminho que está diante de si, a ser percorrido, a ser alcançado, a ser realizado. Eu peço que tu renoves as forças de todos, que tu restaures as forças de todos, que tu abençoes poderosamente a vida preciosa de todos os filhos de Deus que agora te ouvem através desta emissão. Eu te agradeço de coração, entregando nas tuas mãos, para que a força da concretização dos projetos pessoais, dos seus sonhos de família, dos seus sonhos de realizações pessoais, de planos e projetos financeiros, de projetos profissionais, de criatividade, que implica esforço, que implica dedicação, coloca no coração de cada um, Senhor, essa absoluta certeza de que o teu poder estará com todos os teus filhos que creem em ti, que em tempos bons ou maus, em tempos fáceis ou difíceis, se mantêm agarrados ao teu poder todos os dias, desejando de coração que seja Deus a dirigir, com fé na tua palavra e na tua promessa, porque Deus é fiel. Fiel é aquele que prometeu e Ele cumprirá. A sua palavra não voltará vazia, mas se cumprirá para aquilo que é enviado. Oro hoje em nome de Jesus por esta palavra ao coração dos meus irmãos, e também para ser sarados qualquer um que esteja mal ou sofrer, que desapareça todo sintoma agora mesmo. Ordena em nome de Jesus que seja quebrado todo jugo e destruído todo o poder maligno, que qualquer mal, qualquer sofrimento, qualquer opressão, qualquer dor ou enfermidade, ordeno que esse espírito de enfermidade seja parado e expulso agora, e que o teu poder, meu Deus, o teu poder se manifeste para sarar e curar e livrar de todo o mal. Que o teu poder se manifeste para transformar a nossa vida em vitória, mesmo aqueles que estão a atravessar batalhas que passam de um ano para o outro, que não estão sujeitas às fronteiras das datas, mas que estão somente dependentes do poder de Deus para ser resolvidos. Assim eu creio em nome de Jesus nas soluções que vêm de Deus, na paz que vem de Deus, na cura que vem de Deus. Ordeno em nome de Jesus que essa pedra nos rins ou na bexiga desaparece. Ordeno em nome de Jesus que essas dores das articulações desaparecem. Ordeno em nome de Jesus que essa doença do coração desaparece. Alguém a ser sarado agora de uma válvula mitral, a ser sarado das coronárias no coração, a ser sarado em nome de Jesus de acumulação de entupimento das suas veias, a ser sarados em nome de Jesus. Ordeno a cura, ordeno o livramento de Deus. Alguém tem estado com dores muito fortes, enxaquecas muito fortes, com latejar na sua cabeça, ordeno em nome de Jesus que isso tudo seja parado agora, que seja corrigido agora pelo poder de Deus. Alguém com dores ao virar-se na cama, dores nos pés e nas pernas, dores nas ancas, ordeno que isso tudo para, seca, desaparece pelo teu poder, meu Deus. Ah, Senhor, conduz e dirige a nossa vida, conduz-nos e dirige-nos em tua bênção, em teu poder e vitória. Glorifica o teu nome, exalta o teu nome. Tu és Deus nos céus e na terra. Seja glorificado o teu nome em nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Eu quero entregar hoje, primeiro dia do ano, a minha primeira oferta do ano. Eu não sei se algum dos meus irmãos o deseja fazer. Tem os meios à disposição para transferência, com o novo NIB que aí está. Também o podem fazer por MBWay. E vamos orar por isso. Amém? Oramos em nome de Jesus com fé, que tudo que entregamos nas tuas mãos o Senhor multiplica
E Deus faz prosperar, porque a nossa vida está nas tuas mãos. Declaramos a tua promessa, que Deus supre todas as nossas necessidades em Cristo, em glória, por Cristo Jesus. Declaramos a tua promessa, que Deus colocou ao longo deste ano à nossa frente uma mesa cheia de abundância, e que isso se realizará em nossa vida. Que essa visão se concretizará em nossa vida. Uma abundância extraordinária da tua presença e do teu poder, em nome de Cristo Senhor. Por essa causa entregamos nossa oferta. Eu e os meus irmãos que participam dessa oferta sejam poderosamente abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um grande abraço para todos. Voltamos no domingo a fazer o culto das 11 horas aqui em Gaia, e às 10 horas em Espinhos estará o pastor Mitchell. Um grande abraço para os meus irmãos. Mais uma vez, os votos de um excelente ano de 2021, cheio da bênção de Deus, cheio da graça e o favor de Deus. Um grande abraço para todos e até o nosso próximo culto, se Deus quiser.